Ai, 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 ai. Bom dia, tarde e noite pra vocês. Eu sou a uma gaja qualquer, macha no canal Liberdade para as Plantas. Queridos aglomerados, camaradas primatas superiores, a julgar pelas perguntas, pelas cartas, como se faz isso? 50% dos assinantes abastecem-se de misturas de rapé e cachimbos. Pessoal, por favor, esperem um pouco. Pedi ao Dom Juan para nos mostrar uma masterclass e explicar o set setting. Como se faz isso? Eu entendo que na televisão não se pode ensinar ninguém a fazer apendicite, mas, no entanto, algumas habilidades, porque tenho medo que vocês acabem por danificar o cérebro e fiquem a soprar, caramba. 8 atmosferas. Oh, há ainda alguns segredos, mas o próprio Dom Juan nos contará sobre isso. Então, continuando o tema do rapé, quero explicar a importância deste procedimento do ponto de vista da médica. Os nossos amigos de pele morena não são tão tolos assim. Com um procedimento simples, aparentemente muito primitivo, de soprar tabaco no nariz, alcançam-se grandes sucessos no funcionamento do nosso corpo, especialmente vivendo na selva, onde é preciso mexer-se, correr atrás da comida e não ficar deitado no sofá azul, mexendo no nariz e olhando para a televisão. Quero mostrar-vos do nosso ponto de vista de pessoas com rabo de pele clara, o que realmente significa o procedimento do rapé. Até o Dom Juan não sabia disso, e fiquei de boca aberta depois da minha palestra. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Por que é tão importante respirar pelo nariz e não pela boca? O que é o processo de respiração? O processo de respiração é a troca de gases entre o sistema e o ambiente. Este é o nosso sistema mais importante. Na natureza, existem 4 tipos de troca de gases, através da pele, brânquias, sistema traqueal nos insetos e pulmões, que todos os animais terrestres possuem, incluindo nós, macacos, primatas superiores. A Masha já vos falou sobre a presença do sistema nervoso simpático e parasimpático no nosso corpo. Pois bem, a respiração pelo nariz é considerada parasimpática. Eu sei que isso não vos diz nada. Descobriu-se que respirar pelo nariz reduz o nível de açúcar no sangue, diminui a frequência cardíaca, fortalece o sistema imunológico. Na respiração participam os lobos inferiores dos pulmões e isso também leva ao relaxamento do corpo. A respiração pela boca é considerada simpática. Respirar pela boca ativa as reações de defesa do corpo. O que isso significa? Na respiração, está principalmente envolvida apenas a parte superior do tórax, o que, como se descobriu, estimula a liberação de hormonas das glândulas suprarrenais e, se surgir uma situação de fuga ou luta, isso ajuda e pode salvar a vida, dar mais energia durante uma corrida ou luta, ajudar a concentrar-se. No entanto, se você respirar constantemente pela boca, esses hormônios têm um efeito negativo e provocam vários tipos de doenças. Os hormônios do estresse liberam radicais livres. E os radicais livres, como sabemos, são a causa do envelhecimento, doenças crônicas, câncer e assim por diante. A reação bioquímica ao estresse afeta o nosso humor, a nossa alegria de viver. E se você respirar pela boca, você não é uma pessoa alegre com todas as consequências que daí advêm. De qualquer forma, a cadeia é assim. Respiramos pela boca, criamos estresse. O que faz o estresse? O estresse, em primeiro lugar, ataca o sistema mais valioso do corpo, o sistema imunológico. Porque em situações de estresse, o sistema imunológico não é importante. Em situações de estresse, é preciso correr. Entendido? Aumenta o açúcar, a pressão, a frequência cardíaca. Além disso, se durante o estresse você começar a respirar pelo nariz, isso ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o que leva ao relaxamento e permite que você lide com o estresse mais rapidamente, porque o nosso estresse atualmente não se resume a um tigre saltando dos arbustos para a nossa pobre cabeça. O hábito prejudicial de respirar pela boca pode se desenvolver em qualquer idade. Isso é especialmente perigoso para os jovens aglomerados. Vamos ver por quê. As razões podem ser variadas. Isso pode estar relacionado à presença de obstruções mecânicas. Por exemplo, nariz entupido, desvio do septo nasal, corpos estranhos, processos inflamatórios, adenoides, etc. Foi estabelecido que a respiração pela boca influencia o desenvolvimento dos tecidos ósseos e musculares do ser humano. O tônus da língua diminui, que em estado relaxado e durante o sono desce para a garganta e complica ainda mais a respiração. Abra a boca e respire. Feche a boca e respire. Você descobrirá que, se respirar pela boca, a língua se posiciona entre os dentes, afetando negativamente a mordida.
Ao respirar pelo nariz, a língua toca o céu da boca. Acabei de verificar em mim mesmo. Ao respirar pela boca, sente-se pressão na área da cabeça, no rosto. O sono é perturbado, há cansaço e fraqueza, pois as células e órgãos do corpo não recebem oxigênio suficiente e estão em hipóxia. A respiração pela boca também afeta os órgãos auditivos. A respiração pela boca prejudica a postura, altera a forma do rosto, os músculos das costas estão em constante tensão e, por isso, você se cansa rapidamente. Também foi observada uma diferença nas ondas cerebrais ao respirar pela boca ou pelo nariz. Por exemplo, um cérebro desperto, ativamente envolvido em atividades mentais, gera ondas beta. As ondas beta também predominam no corpo em estado de estresse. As ondas cerebrais alfa são geradas durante a meditação, no relaxamento. As ondas alfa coordenam a mente e o corpo, por exemplo, em atividades como yoga e meditação. As ondas delta são observadas durante o sono ou hipnose. Assim, ao respirar pelo nariz, há uma melhor coordenação das ondas cerebrais sob diferentes cargas no corpo. Ao respirar pela boca, não há coordenação, o que de alguma forma afeta nosso humor, nossa vitalidade. Está provado que a respiração pela boca leva à cárie dentária. Por quê? Porque a acidez da saliva muda e o baixo nível de pH afeta negativamente o esmalte dos nossos dentes. Leva à desmineralização do esmalte e contribui para o desenvolvimento de cáries. E o mais importante, ao respirar pela boca, a nutrição das células do nosso corpo com oxigênio piora, o que significa que o funcionamento de muitos órgãos e sistemas se deteriora. As células do cérebro também sofrem. Isso leva à diminuição da capacidade de aprendizagem, concentração, curiosidade, bem como da memória. Portanto, isso mais cedo ou mais tarde leva à diminuição da atividade cerebral. O problema é que durante o dia ainda podemos nos observar e respirar pelo nariz. Durante o sono, se o seu nariz estiver entupido, diga adeus à sua saúde. O ar não é umedecido, a mucosa da boca seca, a saliva não desempenha suas funções protetoras e assim por diante. Outro pequeno segredo: se o nariz estiver entupido, não podemos respirar enquanto engolimos. Ou seja, o processo de ingestão de alimentos com o nariz entupido se transforma em tortura. E digo-vos, isso vem dos primatas superiores. Por exemplo, um macaco na palmeira, devorando sua presa, deve continuar a trabalhar como segurança. E quem é o nosso segurança? É o nariz, que detecta predadores muito antes de eles se aproximarem, certo? Ou seja, os macacos com o nariz entupido simplesmente não sobreviviam. Aliás, os animais têm a capacidade de respirar tanto pelo nariz quanto pela boca, mas eles sempre preferem respirar pelo nariz. Isso pode ser verificado. Tente tapar o nariz do seu cão. Ele não vai querer respirar pela boca e vai embora. E dirá: "Oh mãe, o que estás a fazer?" E abanará o rabo. Mais uma coisa sobre a anatomia dos primatas. No nosso nariz existem pequenos pelos que nos prestam um grande serviço. São coletores de pó, pois ao passar o ar pelo nariz, ele passa por vários níveis de filtragem. Nos pelos ficam presos micróbios, poeira e assim por diante. Ao respirar pela boca, o ar não recebe essa filtragem. Na infância, a respiração pela boca pode alterar a forma do crânio. Este é o chamado tipo de rosto adenoide. Os seios nasais estreitam-se, a ponte do nariz torna-se larga, a área acima dos olhos é achatada e também surge um queixo duplo. É praticamente impossível devolver o crânio ao estado normal na idade adulta, porque se a criança respira pela boca, o equilíbrio das partes facial e mandibular do crânio é perturbado, causando um desequilíbrio. A língua da criança projeta-se para a frente, posicionando-se entre as arcadas dentárias, como acabamos de verificar. Isso também leva a distúrbios, dificuldades e problemas na erupção dos dentes permanentes. Se a criança não respira pelo nariz, não só os canais nasais se estreitam, como também os seios maxilares ficam subdesenvolvidos. Ocorre um estreitamento do maxilar superior da criança. Os dentes da frente crescem amontoados, sobrepondo-se uns aos outros. As doenças respiratórias não passam ao lado. Os lábios também sofrem. Por que os lábios secam ao respirar pela boca? Surge o hábito de lamber constantemente os lábios. Isso leva ao ressecamento. O contorno dos lábios torna-se vermelho vivo, por isso é fácil identificar uma criança assim. Assim que ele entra no seu consultório.
Neste teste, você descobrirá que com a mandíbula fechada ao respirar pelo nariz, a língua toca o céu da boca e estimula o desenvolvimento do maxilar superior, porque ao respirar pelo nariz, há uma oposição à pressão dos músculos das bochechas sobre o maxilar superior. Ou seja, o maxilar superior é subdesenvolvido, o inferior começa a projetar-se para a frente e forma-se uma mordida incorreta. Vamos examinar a nossa caixa torácica, camaradas. 12 pares de costelas no nosso corpo não são para ficarem salientes em várias direções. As costelas são alavancas que massageiam os músculos e órgãos internos. As costelas estimulam o sistema linfático. O que isso significa? A eliminação de toxinas melhora. As costelas são alavancas que estão ligadas aos músculos das costas, aos músculos do cinto escapular. Se ignorarmos a parte inferior da caixa torácica, como já mencionei, ao respirar pela boca, a parte inferior da caixa torácica não participa no processo respiratório. Isso leva a que a caixa torácica se torne não elástica. Isso bloqueia a parte inferior dos pulmões. Respirar pela boca é um caminho de emergência para o ar entrar no nosso corpo. Respirar pela boca agrava o estado de crise, as neuralgias, altera a bioquímica e, como consequência, reduz as funções de defesa e diminui a eficácia do sistema imunológico, além de afetar negativamente quase todos os órgãos. Na boca, ao contrário do nariz, não há filtro que aqueça, umidifique e limpe o ar. Assim, esse ar não está preparado para entrar nas partes inferiores dos pulmões. Enquanto o nariz é um aparelho respiratório e é muito mais longo do que a boca, digamos assim. Um exemplo simples. Se você estiver doente, com constipação, nariz entupido, o que sente? Cansaço, exaustão. Não só porque algum micróbio se instalou, mas também porque não consegue respirar pelo nariz. Mais uma dica. Informo que atualmente está à venda um adesivo para a boca. Basicamente é um adesivo comum que se cola ao longo da boca, para que não se abra durante o sono. Acho que não é necessário comprar um adesivo especial, pode usar um comum. Experimente na primeira noite. Claro que não é muito agradável, mas verá como acorda revigorado de manhã. Deite-se de costas, relaxe a boca e cole o adesivo de canto a canto. Não aperte os lábios. Caso contrário, dormirá com os lábios apertados e terá sonhos pesados. O uso contínuo deste adesivo pode ensinar a respirar pelo nariz durante o sono. Digo-vos que os antigos, por exemplo, os corredores olímpicos, enchiam a boca com água durante os treinos, ou com areia, ou pedras, para não respirar pela boca. Desde a antiguidade, sabe-se que vence quem respira pelo nariz. A avó despede-se de vocês, deseja-vos boa saúde, fechem a boca, respirem pelo nariz, liberdade para as plantas.